Muito bem, pessoal. Então, hoje estamos aqui reunidos para fazer uma avaliação de algumas questões da prova do ENAD de 2022, no que diz respeito à logística, produção e processos, tá? Então, meu povo, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, que é para a gente enxergar melhor, né? Essa. Muito bem, vamos ver aqui. Oh, olha só, a gente consegue. Aqui. Ok. Então é o seguinte, ó. Muito bem. A primeira questão que fala sobre a nossa área, deixa eu jogar para um canto aqui. A primeira questão que fala sobre a nossa área é justamente a questão número 18, e o objetivo dessa questão é entender, é ver se vocês entendem o conceito de integração logística na cadeia de suprimentos, tá? Então, essa questão, ela fala sobre o objetivo da logística, sobre o que é, ela fala sobre o estoque, o valor, né, o posicionamento no momento e no local certo, apoiar a transferência de propriedade, criação de valor agregado, enfim, faz uma série de apontamentos sobre o que é a logística e a cadeia de suprimentos. Aqui tem uma representação gráfica da cadeia da integração, que é desde a matéria-prima, passando, né, tu tem um fornecedor de matéria-prima, que tem um cliente, que é uma fábrica, que é fornecedor de uma empresa, que é cliente dessa indústria, e aqui, de repente, tem alguma produção, uma melhoria, uma transformação desse produto, e ele vai para um distribuidor, e do distribuidor ele vai para o cliente final, tá? Então, só que tem um detalhe importante, vejam que as setinhas, elas têm dois sentidos. Por quê? Eles têm dois sentidos porque o sentido da integração é da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Por que isso? Tá? Então, assim, a pergunta tem 3 afirmativas, que a gente vai ver se são verdadeiras ou falsas, e de acordo com essas percepções aqui, a gente vai encontrar a resposta ali embaixo. Então, a primeira delas fala o seguinte: as empresas, para serem eficientes no ambiente competitivo, devem expandir sua integração logística a fim de conectarem fornecedores e clientes, o que reflete seu posicionamento na perspectiva mais abrangente da gestão da cadeia de suprimentos. Certíssimo, isso é muito verdadeiro. Isso eu já falei em várias aulas na cadeia de suprimentos, na aula de logística, na aula de produção. E eu sempre dou o exemplo do McDonald's. O McDonald's é uma cadeia integrada que eles conseguem acompanhar desde o fornecedor que planta alface, que planta tomate, que planta batata, até o cliente final, tá? Muito bem. 2, a logística, em cada uma de suas áreas, apresenta diversos requisitos de movimentação relativos ao tamanho do pedido, disponibilidade de estoque e urgência. Olha só, se eu vou movimentar produtos, tá, eu preciso saber o tamanho, eu preciso saber se ele tem estoque e qual é a urgência do meu cliente. Então, esses requisitos, eles são extremamente importantes. Eu não posso fazer cotação de frete sem saber o tamanho do pedido, do volume, eu não consigo fazer nada disso. Então, por exemplo, de acordo com o tamanho de um pedido que está chegando na minha fábrica, eu tenho que disponibilizar uma área para estocar esse pedido. Então, esses pontos são fundamentais e essa também é verdadeira. 3, o principal objetivo da gestão do fluxo de informação é articular os diferenciais para melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos em sua totalidade. Também é super verdadeiro, por quê? Porque nessa imagem aqui, lembram que eu sempre falo para vocês que pode ir produto para um lado e vem informação para o outro. A informação está navegando entre esses entes da cadeia de suprimento, e assim como o dinheiro também, né? A questão financeira, ela também navega de um lado para o outro. Então,
se eu tenho, por exemplo, imagine o seguinte, eu tenho uma lojinha e eu vendo determinado produto através do marketplace da Amazon. E aí eu deixo lá cadastrado que eu tenho 100 unidades desse produto. A Amazon, que não tem absolutamente nada a ver com o meu trabalho e que não está integrada e que não sabe nada, ela ela tá lá mostrando que tem 100 unidades, tá. E o meu cliente vai lá, compra, e quando vê eu não tenho, era um erro de digitação, eu só tenho 10. Então, assim, as informações elas precisam estar hiperconectadas em tempo real para que a cadeia de suprimentos realmente possa ser muito eficiente. Então a letra E é a resposta correta, tá. Vamos para a próxima. É essa questão C, a questão 24, a resposta é a C, tudo bem. Mas assim, ó, essa questão ela fala sobre negociação, tá. São vários tipos de negociação, normalmente eu me lembro de ter ensinado isso numa disciplina chamada, aspectos da gestão, eu não sei, é uma disciplina do sexto semestre, se não me engano, ou do quinto semestre, e é aspectos alguma coisa da gestão, e lá se fala de negociação, tá. Mas assim, aqui além de falar da negociação em si, né, dos tipos de negociação, também fala sobre, o alinhamento entre, entre marketing e produção, tá. Essa integração do marketing e produção. Então aqui diz o seguinte, ó, negociação, possibilidade de fazer maior, tá-tá-tá, entretanto, há 2 tipos de negociação com diferentes resultados. A negociação competitiva, eh, tem-se para cada ganho uma perda. Então, assim, o meu cliente, para que ele ganhe, eu tenho que sair perdendo. Vamos supor, ele quer um desconto que vai muito acima da minha possibilidade, e se eu oferecer esse desconto, ele ganha, né, porque ele ganhou o produto, ganhou o desconto, mas eu saio perdendo, porque eu não tive lucro, porque enfim. E tem a negociação cooperativa, que é cada parte, encontra ali a sua possibilidade, abre mão de alguma coisa para ganhar em outra. É um jogo do ganha-ganha, tá. Esse aqui também tem afirmativas para a gente ver se está certo ou se está errado, e aqui fala sobre o relacionamento entre marketing e produção, sob o conceito de negociação cooperativa, então todo mundo tem que sair ganhando, tá. Olha só, essa primeira afirmativa fala sobre prestação de serviço, tá. Ó, na prestação de serviço, o marketing precisa ser desenvolvido paralelamente com o sistema operacional que presta o serviço. Ou seja, a entrega é acompanhada da produção, porque a avaliação, que o cliente faz sobre a qualidade do serviço é baseada na forma pela qual ele percebe o sistema e na maneira como ele participa da produção, tá. Aqui, gente, é assim, ó, essa questão essa afirmativa está correta, ela é verdadeira, por quê? Porque em serviço, o consumo e a produção são simultâneos. E aí o marketing, ele deve entender isso, tá, como uma coisa importante, o envolvimento do cliente enquanto o serviço está sendo feito. Então pensem o seguinte, ó, o que que é um serviço? É um corte de cabelo. O corte de cabelo, você não chega no cabeleireiro e compra o corte de cabelo e sai com ele pronto. Não, você participa do processo. Você está lá sentado enquanto o serviço está sendo executado. Então esse alinhamento, cooperativo, né, onde todo mundo sai ganhando, ele é importante. Então o marketing ele precisa, estar integrado com a produção, né, para que o cliente consiga ver a qualidade do serviço, sentir a qualidade do serviço. 2, a previsão de vendas a longo prazo e a previsão de vendas a curto prazo são, eh, ai meu Deus, eu estou aqui sim, eu estou gravando.
tá, me te incomodando aqui. A previsão de vendas a longo prazo e a previsão de vendas a curto prazo são necessárias, respectivamente, para o planejamento da capacidade produtiva e para o planejamento da produção, os quais, por sua vez, permitem o planejamento dos estoques e, consequentemente, o melhor atendimento ao cliente. Gente, é muito importante previsão de vendas a curto prazo e a longo prazo. Acontece que a previsão de longo prazo vai nos ajudar a tomar decisões sobre a estrutura. Eu preciso de mais máquinas, eu preciso ampliar a minha instalação fabril, eu preciso ter um parceiro que eu possa terceirizar parte da produção. São tudo decisões que elas são, mais pesadas de tomar, vamos dizer assim, tá. E que de um eu preciso de uma avaliação, eu preciso de uma série de coisas. Então saber das previsões a longo prazo, é importante, tá. Vamos supor, vamos pensar na cadeia integrada. Eu tenho o meu cliente, olha só, eu produzo tinta para caneta Bic, tá, eu faço a tinta da caneta Bic. O meu cliente, que é a Bic, vai ampliar sua fábrica e dobrar a produção. Então, olha só, será que isso interfere no meu desempenho? Será que eu preciso saber disso para que eu possa tomar uma atitude e ampliar minha fábrica, ampliar minha capacidade produtiva, para continuar sendo o principal fornecedor deles? Outra coisa, a previsão a curto prazo. A previsão de curto prazo de vendas, ela gira na base da pirâmide, ali no operacional. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou reorganizar minha produção, eu vou deixar produzindo um dia a mais, um dia a menos, eu vou comprar mais produtos para ter em estoque, enfim. E essa relação ganha-ganha, ela acontece por quê? Porque se o meu cliente está crescendo e eu estou crescendo também, todo mundo está ganhando, tá? Bom, e a última é quando uma empresa se encontra em um mercado com declínio de demanda, muitas vezes uma vasta linha de produtos é questão de sobrevivência na visão de marketing, e muito provavelmente o gerente dessa área deve insistir nesse procedimento, o que acarreta aumento dos custos e perda da eficiência da produção, tá. Aqui a gente é uma questãozinha meio chata, né, mas a questão toda é o seguinte, ó, eh, se eu tenho produtos, uma linha de produtos que a demanda já está sendo reduzida, ou seja, estão comprando menos, ou então eu tenho eu tenho meus clientes compram menos ou compram mais espaçado, antes era toda semana, agora é uma vez por mês, tá. E e eu continuo insistindo nesse produto, eu tenho um conflito entre o marketing, tá, que está tentando vender o máximo possível de tudo que eu tenho, e a produção, por quê? Porque eu vou começar a atender pedido pequenininho, atendido que demora muito tempo, coisas que não agregam valor, tá. Lembram que lá na matriz BSG, que eu tenho lá estrela, vaca leiteira, eu tenho o abacaxi, enfim. Então, dentro de um mix de produto, uma linha de produtos, eu tenho produtos que daqui a pouco não me dão retorno nenhum, mas servem para abrir mercado. Então, essa relação do marketing querendo manter essa linha de produtos que já está em declínio, ela não é uma relação ganha-ganha, tá? Porque realmente vai acusar aí vai ter um problema de produção. Então, essa afirmativa, ela fala muito sobre o problema, mas ela não resolve, né, e não é uma solução cooperativa que pediu na questão. Então essa aqui é a questão C, porque só a primeira e a segunda estão corretas, tá. Vejam o seguinte, às vezes tem algumas questões que elas são bem chatinhas, a gente tem que sempre se ligar no que elas estão pedindo, tá. O Elvis acabou de lembrar aqui que é para guardar essa informação, o que que ela pede, o que que ela cita. A questão 26 fala sobre
ela quer saber o seguinte, se você consegue identificar a ferramenta mais adequada para resolver um problema específico, tá. Na aula de produção e de processo, a gente aprendeu um monte de ferramentas. Então vamos pensar no seguinte, ó, a gente aprendeu PDCA, a gente aprendeu, eh, como é que é? A MetaSmart, a gente aprendeu, ai Jesus, me faltou o nome agora. Aquela Gucci, matriz Gucci. Então tem uma série de coisas que a gente aprendeu e são ferramentas. Ah, como é que é? Tokayoki, 5S, são tudo ferramentas, tá? Então aqui diz o seguinte, ó, uma empresa produz equipamentos e presta serviço. Muito bem. Ela possui certificação de 9000, adota normas internacionais e nacionais, produz bens com qualidade. No entanto, mesmo tendo investido muito no seu parque fabril, adquirindo equipamentos modernos e automatizados, encontra-se com deficiência em relação aos serviços. Para resolver esse problema, a empresa está analisando a parte operacional e levantando os benefícios que poderá obter ao adotar novas técnicas e filosofias, tá? Bom, aqui a resposta certa é a D. Eu já coloquei a resposta ali para vocês já irem acompanhando, tá? Por que que a D é certa? Porque de todas as 5 ferramentas, sistemas que tem aqui, a D é a única que ela trabalha com a melhoria da qualidade. Por quê? Porque eu observo como estão as coisas, eu planejo uma mudança, eu faço a mudança, eu comparo a mudança, os resultados da mudança com o anterior e eu ajo para corrigir algum problema, tá? E eu faço esse ciclo permanentemente. Com isso, eu vou resolvendo problemas e eu consigo melhorar a qualidade. Então, por isso que a letra D é a resposta correta. Por que que a A está errada? Downsizing nada mais é do que você reduzir os níveis hierárquicos da empresa. Então, vamos pensar no seguinte, ó, vamos pensar no exército, tá? O exército tem lá, tem o soldado, tem o cabo, sargento, tenente, major, aí começa até o general, tá? O fato de reduzir, né, vamos supor, eu vou transformar o soldado em cabo numa coisa só, eu vou transformar o soldado, cabo e sargento numa coisa só, o tenente e o capitão numa coisa só, tá? O major e o não sei o que numa coisa só, e em vez de ter 10 cargos, né, 10 linhas de comando, eu tenho 5. Gente, isso não resolveu o problema na prestação de serviço. Eu só enxuguei os níveis hierárquicos da empresa, tá? Não resolveu a qualidade na prestação de serviço. O B, a implantação da filosofia just in time reduzirá os níveis de estoque da empresa. Gente, ninguém está falando em estoque. Just in time é isso, eu compro de acordo com os pedidos que eu recebo e eu vou manter o estoque baixo para eliminar os custos e ter eu posso ter uma área menor, eu posso ter menos pessoas trabalhando com estoque, eu vou ter mais giro dos meus produtos. Então, assim, não tem nada a ver com serviços, tá? Introdução de conceito de MRP. Isso aqui é o planejamento de compra de produtos, tá? Então, também não tem, é o planejamento de material. O foco é na produção e no estoque, não tem nada a ver com serviço. E a última, que é a letra E, é a aplicação da técnica TOC, teoria das restrições, na produção, contribuirá para a eliminação dos gargalos da empresa. Ninguém falou em gargalo, ninguém falou que a empresa não consegue entregar produto, tá? A teoria da restrição é para a gente analisar a linha de produção, verificar onde é que estão os gargalos, onde é que tem acúmulo de peça e o que que eu posso fazer para resolver esse problema. Não tem nada a ver com serviços, tá? Por isso que a letra D, que é o ciclo PDCA, que é a ferramenta básica do administrador, que serve para muita coisa, principalmente para melhorar a qualidade de produtos e serviços. Certo, meu povo? Vamos para a próxima. Ah, questão 27.
aqui a gente quer saber o seguinte, ó, eh, vocês entendem de processo? E o que que faz parte, né, da gestão de processo? Então, a gestão baseada em processos analisa a organização como um sistema. Lembram que tem um biólogo que a teoria do sistema ela vem da biologia? Pois é, tá? Que tudo tem interligado, que uma coisa influencia na outra, enfim. De modo a compreender como os processos são planejados e executados, tendo uma visão holística, completa da empresa para melhorar o desempenho e resultado. Diante disso, a gestão por processos está vinculada a estruturas, recursos e ativos organizacionais. O que que é um ativo? O ativo é máquina, é prédio, são pessoas, né, são os bens que a empresa tem. Com a finalidade de cumprir o objetivo crítico do negócio. Se o meu negócio é produzir helicóptero, esse é o objetivo crítico do negócio, é produzir helicóptero com qualidade. Diversas são as fases e recursos associados à gestão de processos, tá? Muito bem, vamos de novo para essas afirmativas aqui, tem que ter paciência para esse negócio, né? Mas vamos lá. Bom, o conhecimento e o capital intelectual consistem em ativos intangíveis valiosos às organizações e estão atrelados à gestão baseada em processos. O objetivo da gestão baseada em processos é melhorar a forma como as coisas são feitas dentro da fábrica, é documentar, é reavaliar, é melhorar e registrar isso. Quando se tem uma ISO 9000, nós temos que fazer por escrito. É como se fosse uma receita de bolo, eu preciso deixar tudo muito bem detalhado. Gente, isso é conhecimento, isso é capital intelectual e é intangível, eu não tenho como colocar preço no conhecimento de alguém, na habilidade de alguém, tá. O salário é muito pouco para isso, para ser muito sincera. Então é uma questão que a gente precisa, levar em consideração, tá, que lembrem da ISO 9000, é uma questão, onde o capital intelectual, tá, a experiência das pessoas, o conhecimento, o saber fazer, ele é extremamente valioso, tá, na parte de processos. 2, o gerenciamento de processos em uma perspectiva organizacional, como sistemas interrelacionados, envolve esforços concentrados para mapear, executar, melhorar e aderir aos processos organizacionais. Gente, isso aqui também está correto, porque vamos, olha só, esse negócio aqui não é meio que um PDCA, mapear, executar, melhorar e aderir? Então, qual é a questão aqui? É um sistema, a gestão de processo trata a empresa, a organização, como um conjunto de sistemas, e as etapas principais são mapear, executar, né, então eu vou colocar as modificações, as atualizações, as melhorias, eu vou medir, monitorar para ver se está dando tudo certo, né, esse melhorar aí, a gente pode entender como monitorar para ver se está tudo certo, é o check do PDCA. E o aderir, né, essa adesão aos processos organizacionais, fala sobre você dar treinamento ou padronizar. Então, o que é a ISO 9000? É a padronização para que todo mundo faça do mesmo jeito. O treinamento é para que todas as pessoas entendam uma nova forma de fazer aquele bolo, vamos supor, tá? 3, os processos geridos de forma eficiente possibilitam melhor aproveitamento do tempo e redução de custos, além de suportarem e qualificarem a tomada de decisão, pois são uma metodologia de apoio à gestão organizacional. Corretíssimo, tá? A gestão eficiente de processos quer otimizar os recursos, que é tempo e dinheiro, tá? É tempo e custo, redução de custo, e quando fornece informação clara sobre como está sendo feito o fluxo de trabalho e o desempenho da empresa, as pessoas, os gestores conseguem tomar uma decisão muito mais assertiva, tá? Então essa aqui também é correta. A estrutura organizacional é essencial, a gestão de processos deve ser centralizada. Pô, centralizada já me quebrou aqui, né? Em estruturas verticais,
na alta administração, de modo a estipular papéis e responsabilidades que representem a reengenharia de processo. Nossa, misturou tudo aqui. Olha só, é incorreta, por quê? Principalmente, a gestão de processo, ela é horizontal, tá? Então, eu tô vendo o processo, uma linha contínua, né, eu começo, hã, vamos supor, eu tô começando a produzir, eu tô indo uma tarefa depois da outra, é uma coisa muito horizontal, ela não tem a ver com a estrutura da organização, tá. E, processos centralizados, né, estruturas centralizadas também não é o nosso objetivo, né, o nosso objetivo é trabalhar, justamente, com a gente a gestão de processo, essa integração, essa visão sistêmica, ela tem a ver, não é com cada departamento, ela tem a ver com o todo. Então, lembra aquela questão anterior que a gente viu sobre a relação ganha-ganha, marketing, produção? Tá? Dentro de uma empresa não pode ter um setor que sai ganhando, todo mundo tem que sair ganhando, nem que a gente tem que abrir mão de algumas coisinhas para que isso dê certo. Então, esse ponto, né, quando fala em estruturas, centralizadas, funcionais, verticais e alta administração, também não tem nada a ver, né. Outra coisa importante ali é a reengenharia, tá. A reengenharia, ela é uma mudança muito radical e que não se relaciona muito bem com a gestão contínua do processo, né. Então, nesse caso aqui, é a questão D, a alternativa D, um, 2 e 3, porque essa última aqui ela está errada. Vamos lá, meu povo, falta pouco agora. Então a gente tem a questão 28, que ela fala sobre gerenciamento dos processos organizacionais, e o objetivo dessa questão é que vocês saibam, o conceito do redesenho e as técnicas que são aplicadas, tá. Então ali fala sobre melhoramento de processo, que é importante, movimentação organizacional, atividades rotineiras, tá-tá-tá, e mostra um ciclo, né, mapear o processo atual, desenhar o novo processo, obter aprovações, documentar, divulgar e treinar, e por último, revisar periodicamente. Então, é um ciclo PDCA com outros nomes, tá? É Kaizen com outros nomes. É aquele ali na questão anterior que a gente falou sobre mapear e modelar o processo, eh fazer ele de outra forma, enfim, vejam que a coisa foi meio, né, mapear, executar, medir, garantir adesão, é mais ou menos isso aqui, gente, viu que a coisa se mantém, né, a coisa se repete. Aqui, para ajudar, a gente tem 5 afirmações, vamos ver quais que estão certas, quais que estão erradas. Essa é a questão 28. Deixa eu pegar as minhas anotações aqui, olha só. Então a primeira diz o seguinte: "O redesenho de processo permite a entrega com efetividade do melhor produto ou serviço para o cliente, uma vez que trabalha com cuidado desde o início do processo até a entrega do produto ou serviço." Correto, né. O redesenhar o processo, ou seja, melhorar o processo, ele tem esse objetivo, né, é transformar, fazer com que o meu cliente saia satisfeito, que o meu cliente fique feliz, que ele enxergue qualidade, e para isso eu preciso, eu não posso deixar as coisas do jeito que elas são, eu preciso estar sempre melhorando. Então o redesenho, né, é uma melhoria do desempenho e isso, mexe, né, na cadeia inteira, nas atividades ali de uma ponta à outra da minha produção ou do meu processo. Segundo, as técnicas utilizadas no redesenho são capazes de determinar as atividades inerentes ao processo que agregam valor à empresa, de modo que o redesenho evita falhas e inconformidades. Aqui, gente, uma coisa importante é o seguinte, ó, eu me lembro de ter dado o exemplo, não sei se para a turma de vocês, mas eu creio que sim, que eu digo o seguinte: imaginem se o pessoal da limpeza
entra na sala de aula e leva 20 minutos para limpar a sala entre um turno e outro, tá. 10 minutos eles limpam as classes, o chão e o quadro, e os outros 10 minutos eles limpam unicamente a maçaneta da porta. Gente, maçaneta da porta não precisa de 10 minutos para ficar limpa. Então, se eu tenho uma atividade desse porte no meu processo, é uma atividade que está me custando tempo e dinheiro. Então, o que que eu vou fazer? Eu, na hora de fazer o redesenho do processo, eu vou avaliar quanto tempo eu preciso para limpar de forma eficiente uma maçaneta. E eu vou descobrir que 30 segundos é o suficiente. Então, eu vou redesenhar essa atividade para que ela passe de 10 minutos para 30 segundos e esse ganho todo, tá? De 9 minutos, eu consigo trabalhar na outra sala de forma mais eficiente. Na verdade, eu vou conseguir limpar todas as salas em quase a metade do tempo, porque eu estou eliminando uma tarefa que não gera valor nenhum para o meu cliente, tá? 3, a análise dos processos deve determinar quais melhorias podem ser aplicadas, sobretudo se forem identificados gargalos na empresa, como, por exemplo, acúmulo de trabalho. Tem uma atividade, aquela atividade da ai, é uma atividade que a gente fez sobre o desenho do processo de uma empresa que faz, seleção de projetos para projetos sociais, alguma coisa assim, não estou lembrada. Mas assim, ó, o que que acontece aqui? Eh, essa afirmativa ela é correta, porque a gente precisa mapear e analisar os processos para identificar os pontos fracos, as restrições ou gargalos. E me lembro que tinha uma secretária que fazia análise de alguma coisa e ficava empilhado lá esperando, enfim. Então a gente precisa ter um fluxo contínuo no meu processo, não pode ficar coisa parada, não pode ficar eh, máquina, demorando muito e acumulando peça. Então eu preciso realmente fazer análise do processo para determinar quais são as melhorias, verdadeira, correta. Quarta afirmativa, a intenção entre as técnicas apresenta alguns interação entre as técnicas apresenta alguns riscos, pois, ao passar pelo sistema, a informação pode sofrer algum tipo de alteração em precisão. Correta, tá. A gestão de processos, ela pode sofrer um problema de comunicação, tá. E por quê? Porque a partir do momento que você não tem uma comunicação muito clara, muito objetiva, ou que ela não é passada para as pessoas de diversas formas, a gente pode ter um problema de comunicação e acabar tendo alguma imprecisão, algum risco. Então, por exemplo, se eu mandar um e-mail para todo mundo, talvez algumas pessoas não leiam. Se eu mandar o WhatsApp para alguém, pode ser que alguém não leia. Então eu tenho que encontrar uma forma de comunicação, tá, para que a informação chegue precisamente a quem ela precisa chegar. Então, essa alternativa ela é verdadeira, ela é correta. E o último, eh, 5, o documento chamado desenho do novo processo é arquivado e aplicado continuamente sem a necessidade de se refazer esse processo, ao término do redesenho do processo de processos organizacionais. Gente, aqui vai completamente contra o que está a imagem lá em cima, porque assim, ó, se eu fizer um redesenho de um processo, tá, eu vou continuar aplicando ele, sim, mas eu não vou nunca mais olhar, nunca mais eu vou lá dar uma olhada, ver se tem como melhorar, porque daqui a pouco chegou máquina nova, mudou o produto, mudou alguma coisa. Então, o ciclo da melhoria contínua, lembram? Kaizen, PDCA, enfim, isso é uma coisa que vai contra, né, o redesenho do processo, essa técnica tão maravilhosa. Então, a resposta é a D, por quê? Porque não tem a letra V, né, a última item ali. Ai, ai, questão 30, muito bem.
Aqui, o objetivo é saber se vocês entendem o conceito de logística sustentável, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu pegar minhas anotações. Questão 30. Ai, meu Deus, cadê a questão 30? Questão 24, 31. 30, beleza. Então vamos lá, um tecnólogo em processos gerenciais foi contratado por uma empresa para reorganizar a cadeia de suprimentos sob a ótica da sustentabilidade. Para tanto, ele precisará avaliar os impactos socioambientais das atividades logísticas, os agentes e departamentos envolvidos ao longo da cadeia de suprimentos, além de buscar maneiras de reduzir os impactos negativos socioambientais causados pelos processos da organização. Após realizar uma análise do cenário logístico, o tecnólogo deverá apresentar algumas propostas de melhoria. Ok, vamos ver então como é que funciona essa questão aqui. Vamos ver o seguinte, ó. 1. Considerando essa situação hipotética, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 1. A utilização dos modais de transporte, bem como logística reversa, devem ser preocupações do tecnólogo na análise da logística sustentável. Sim, sim. Tem tem um cálculo que a gente faz, que é, por exemplo, a pegada de carbono de cada uma dos modais, tá? Então, se eu usar trem, se eu usar rodoviário, se eu usar embarcação, navio, se eu usar aéreo, tudo isso tem um impacto sustentável na questão sustentável, tá? Então, eu preciso ter uma ideia disso e principalmente sobre a logística reversa também, né? Porque não é a questão de custo também é importante. Muito bem. A segunda asserção, olha que palavra bonita. Os modais de transporte resultam em impactos pertinentes à sustentabilidade na cadeia de suprimentos, enquanto a logística reversa está relacionada diretamente à sustentabilidade. Ao gerenciar a logística do ponto de consumo para o ponto de origem, reduzindo o descarte incorreto de resíduos. Tá. O que é importante aqui? Os modais tá repetindo o que está ali em cima, né, eles geram impacto, e a logística reversa, tá, ela tem esse objetivo de você, eh, resgatar, vamos dizer assim, as pilhas que acabaram e que o consumidor deixou no supermercado e que o o o supermercado vai repassar para a indústria vai dar o descarte correto, tá. Então, a alternativa a frase 2 ela justifica a primeira. Então, aqui a letra A, tá, elas são verdadeiras, e a 2 é a justificativa da primeira. A questão 31 fala sobre os princípios da logística sustentável na cadeia de suprimento, de novo, tá. Aqui, diz o seguinte, ó, é que na outra era reversa, aqui é sustentável. Aqui diz o seguinte: a gestão logística é necessária para a criação de valor ao longo da cadeia de suprimentos. Quando falar em valor, gente, valor não é dinheiro, valor é a percepção de valor. Quando você enxerga alguém limpando o chão, você valoriza essa ação, acha ela importante, por quê? Porque o chão está sujo, pode contaminar, pode escorregar, pode alguma coisa. Se você vê uma pessoa limpando a maçaneta da porta por 10 minutos, você não percebe o valor, porque você sabe que 30 segundos é o suficiente. Então, pensem nisso, né? Valor, agregar valor, é tornar, poxa, se eu tô limpando o chão da sala e eu limpo a classe também, eu estou agregando valor. A limpeza está melhor, a percepção de limpeza vai ser maior por parte do meu cliente. Então vamos lá, essa 31. Quer saber se vocês entendem da logística sustentável na cadeia de suprimentos, tá?
Então, vamos lá, de novo, tem as afirmações que a gente precisa saber se são verdadeiras ou falsas. E deixa eu catar aqui a minha logística. Aqui. É a 31. 31. Beleza. A gestão logística é necessária para a criação de valor ao longo da cadeia de suprimento. Nesse contexto, a gestão de cadeia de suprimentos representa o planejamento e o gerenciamento de atividades no fluxo logístico, integrando etapas, informações e agentes envolvidos na operação. Atualmente, a gestão de cadeia de suprimentos também engloba as dimensões socioambientais e de sustentabilidade ao longo do fluxo logístico de uma organização. Lembram lá daquela primeira questão que a gente estava falando sobre cadeia de suprimentos, que eu falei que não é só o produto que vai da esquerda para a direita, da extração até o cliente, ele volta para a cadeia, porque através da logística reversa, ou então da logística verde, né, eu preciso dar um destino correto para os meus produtos, para bateria de celular, para pilha, para lâmpada fluorescente, para que não tenha um impacto, né, na, um impacto no meio ambiente. Então vamos ver as afirmações aqui. Ai, ai, essa aí a resposta é a C, né? Vamos lá então. Ó, 1. A logística sustentável, também chamada de logística verde, representa o gerenciamento da cadeia de suprimentos de maneira que as necessidades dos beneficiários sejam satisfeitas com menor impacto ao meio ambiente. Verdadeira. 2. A adoção de práticas logísticas sustentáveis representa um trade-off, isto é, uma decisão conflitante, pois, apesar de evitar impactos danosos ao meio ambiente, também reduz os lucros e retorno financeiro das organizações. Isso aí não quer dizer nada, gente, tá? Lembra do trade-off que a gente falou na aula de cadeia de suprimentos, que é uma decisão que a gente tem que tomar, uma coisa ou outra? Pois bem, não é o caso, tá? Práticas sustentáveis podem aumentar o lucro a longo prazo. Até porque podem aumentar as vendas também, porque as pessoas estão buscando mais empresas que evitam impacto ao meio ambiente. E por último, nós temos ali uma cadeia de suprimento alinhada à sustentabilidade e conta com a participação dos consumidores, pois clientes conscientes optam por produtos sustentáveis e colaboram com a redução de descarte inadequado de resíduos, como na logística reversa. Então, vejam assim, ó, o cliente da Natura, do Boticário, por exemplo, de repente eles optam por sachês que são refis, né? Então, assim, eu tenho lá um creme. A primeira vez eu vou comprar o creme com a embalagem. Na segunda, eu vou comprar o refil. Na terceira, eu vou comprar o refil. Por quê? Porque eu vou pagar mais barato e o refil, ele é feito do material que é reciclável. Agora, se por um acaso acabar um perfume, eu posso pegar esse perfume, eu posso levar na loja e descartar corretamente. Então, e ainda, dependendo do caso, eu acho que tem até um mimo, um agrado, sei lá, um desconto, tem alguma bonificação pelo cliente fazer isso. Então, vejam que a letra C, tá, é a 1 e a 3, porque essa aqui, ela é falsa, porque sim, com o tempo, tá, não é imediato, mas com o tempo, as empresas que têm práticas sustentáveis, elas aumentam o lucro e o retorno financeiro. E questão 33 para acabar, gente, uau, vamos lá. Questão 33, ela fala sobre, vamos ver. Deixa eu pegar minhas anotações. Olha aí, planejamento da produção e filosofias. Olha que coisa mais gostosa. Vamos lá. No setor industrial, a função planejamento, programação e controle de produção é importante para a produção de bens e serviços, alocando recursos materiais, humanos e operacionais. Nesse sentido, suponho que o PPC
ERP da indústria, de calçados Elite é totalmente manual e um tecnólogo de processos gerenciais está estudando a implementação de novas técnicas e filosofias de produção para aumentar a vantagem competitiva dessa empresa, pois a concorrência é crescente, principalmente por causa da globalização. Considerando as informações do texto e os conhecimentos acerca da implantação de técnicas e filosofias de produção, avalie as afirmações a seguir. Aí tem lá as afirmações gostosas. A gente adora as afirmações. Então vamos ver o seguinte, é a letra C a nossa resposta, vamos ver por quê. 1. A implantação da filosofia just in time pode permitir que a empresa reduzir seus níveis de estoque e controlar melhor a produção. Sim, é verdade, tá. 2. O sistema ERP, que a gente estuda em SIG, tá, possibilita a integração de todos os setores, permitindo melhores tomadas de decisão. Lembram das questões anteriores, relação a ganha-ganha, visão sistêmica, sistema de sistema, né? Sistêmica de sistema, o todo, visão holística, tá? Administração é isso, gente. Acabou esse negócio de cada setor vive sozinho, né? As ferramentas de qualidade permitem que a empresa resolva seus problemas com a possibilidade de redução de custos. Sim, sim. Lembram? PDCA? Lembram? Resolução de gargalo, teoria da restrição, e tantas outras. Então, tem ferramentas aí, 5S, que mais? Pocayoke, tem um monte de ferramenta que resolve o problema e reduz o custo. E 4, a empresa realizará restrições em algumas operações conforme a teoria das restrições e como resultado terá redução de custo. Gente, teoria da restrição não é restringir nada, é você atuar para descobrir onde estão os problemas na sua produção e por que as coisas não fluem. Então, assim, quais são os gargalos, onde tem acúmulo, para que eu consiga resolver isso. Então, não tem nada a ver com restringir, realizará restrições em operações, não tem nada a ver isso é uma bobagem que eu li. Então, é a letra C, porque a 4 aqui está errada. E tem uma questão dissertativa que fala sobre, tipo um case, né? Então, assim, uma indústria noveleira de pequeno porte que atua há cerca de 1 ano no segmento e produz móveis padronizados em lotes e sem diferenciação ou customização, está passando por dificuldades. A empresa iniciou sua atuação no mercado sem um planejamento mais aprofundado e nos últimos 4 meses viu suas vendas caírem. Isso se deve a falhas na gestão de processos, que não consegue mais atender a demanda de produção e a organizar os processos, apresentando muitos erros ao longo da cadeia produtiva. O atual gestor, o filho do dono da empresa, não possui muita experiência na área e desconhece as necessidades da gestão de processos e as ferramentas que podem ser utilizadas. Um tecnólogo em processos gerenciais foi contratado para auxiliar na compreensão da gestão de processos dessa empresa. Então, ele pede o seguinte, descreva o ciclo PDCA e como ele pode ser usado na gestão de processos, e no contexto da indústria moveleira, explique o que é um processo, exemplificando suas atividades de entrada, processamento e saída. Gente, isso aqui tudo a gente já estudou, tá? Já estudou. Aqui, tem um padrão de resposta que vocês podem dar um pause, vocês podem ir lá ver o arquivo, tá? Porque isso aqui está à disposição lá no site. Então, assim, que é o PDCA, quais são as etapas, o que a gente faz em cada etapa, tá? Aqui, qual é o input, qual é o processamento, qual é a saída, tá? Então, vamos pensar no seguinte, quando a gente pensa em móveis, tá? Quais são os inputs, o que entra, o que começa? Poxa, insumo, matéria-prima, informação, maquinário, instalação, pessoal, são tudo coisas que começam, né, que são recursos de entrada. Então, assim, eu tenho lá o tecido, eu tenho a madeira, eu tenho prego, eu tenho o equipamento que eu uso lá, pistola de pressão, eu tenho o estofamento, eu tenho um monte de coisa. O processamento é o quê? É a gente mudar e transformar
a condição das coisas que eu tenho, da matéria-prima e transformar isso em um produto. Então eu tenho um pedaço de pano que vai virar a capa do sofá, eu tenho, pedaços de madeira, né, eu tenho ripa ou, sei lá, pedaços de madeira que eu vou cortar em dimensões pré-determinadas e eu vou montar a estrutura do sofá. Então, qual é o processamento, né, como é que eu transformo a madeira no mobiliário? Como é que eu transformo a madeira, eu tenho lá a madeira quadradinha, como é que eu transformo numa cadeira, né, eu tenho que botar num torno, eu tenho que usinar, eu tenho que lixar, eu tenho que pintar, então isso tudo é o processamento. E por último, o que que acontece? O que que aconteceu? Entrou madeira, tecido e estofamento e saiu um sofá. Então, descrever esse processo aí, tá? Questãozinha dada, gente, questãozinha dada. Então, essa foi a nossa avaliação da prova de 2022 do ENAD para tecnologia em processos gerenciais.